Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia. E hoje vamos falar aqui do Lula que aprovou, pegou o Brasil todo de surpresa. Você não pode ficar de fora porque o governo não para de nos surpreender, né? E eu vou trazer para vocês aqui com muita informação. Serão 5 notícias no total e se eu fosse você eu não perderia por nada. Então se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Bem-vindo, bem-vinda. Você está no Alô INSS, o canal amigo parceiro do aposentado e pensionista. E eu também reforço que quem precisar do empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então quem quiser chama, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, primeiro comentário para você. Combinado? Agora sem demora, vamos para as informações. Eu tenho bastante novidade para compartilhar com vocês aqui hoje. E a primeira delas, gente, é a respeito do Brasil que poderá perder 3,7 trilhões de reais com a reforma tributária. Quem disse isso foi um estudo. A projeção foi do economista José Roberto Afonso, que diz que o texto atual reduzirá investimentos no setor petrolífero e também a arrecadação do governo, né? Então o setor de óleo e gás se organiza para tentar tirar o segmento do IS, que é o imposto seletivo, mecanismo para desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, proposto na reforma tributária. Na visão do setor energético em geral, a incidência do IS sobre a exploração de petróleo e gás é um contrassenso, pois reduzirá a arrecadação da União ao mesmo tempo em que deixará o país desprotegido da soberania energética. Em um evento realizado pelo IPE, que é o Instituto Pensar Energia, o economista José Roberto Afonso apresentou um estudo que diz que o Brasil perderá cerca de 3,7 trilhões de reais em arrecadação de impostos de 2032 a 2055. Caso o setor seja desestimulado a investir na produção de óleo e na descoberta de novas reservas. A queda no recolhimento de encargos seria acompanhada por uma redução de 86% da produção brasileira de petróleo. Mas não é só isso não, gente. Essa reforma tributária tá dando o que falar, tá causando uma dor de cabeça que eu acho que o governo não imaginava ter nesse momento. Vou trazer aqui uma outra matéria sobre o assunto para vocês refletirem junto comigo. Teve um caso aqui de um ex-ministro que ele disse que ninguém aguenta mais tanto imposto. E o anúncio do Haddad para esse ex-ministro não é remédio, é um placebo. Olha só, a crítica foi feita pelo ex-ministro sobre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que afirma que o terceiro mandato do presidente Lula mais parece uma continuação desastrosa do governo Dilma Rousseff. Ele reflete uma verdade amarga. O Brasil está novamente nas mãos de um modelo econômico ineficaz, baseado em aumento de impostos e promessas vazias. E o pior, que mesmo aumentando o imposto, como é o pobre que está pagando mais imposto, ele está reduzindo de um lado a arrecadação com esse tanto de isenção e que não beneficia diretamente o pobre e que vai levar o Brasil para um caos, né? Então essa política fiscal anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segundo o ex-ministro, é emblemática dessa abordagem falha, sendo chamada com razão de placebo, que é algo que dá uma ilusão de solução, mas que na prática não resolve o problema estrutural da economia brasileira. Então ele diz que o Lula 3 é um risco de retrocesso. Ele diz que o governo havia prometido uma gestão pautada no diálogo, na responsabilidade fiscal e no crescimento econômico, mas mostra-se incapaz de sair da cartilha estatizante e tributária que marcou os anos Dilma. Em vez de enfrentar os reais desafios econômicos com o estímulo à produtividade, a redução do peso do Estado na economia e o incentivo ao setor privado, o governo recorre ao velho expediente de aumentar a carga tributária para cobrir seus gastos exorbitantes. E essa estratégia não só sufoca a população mais carente e também os empresários, mas também mina a competitividade do país no cenário global. Então os economistas disseram que o Brasil já é conhecido por ter uma das mais altas cargas tributárias do mundo e ninguém aguenta mais tanto imposto, como bem afirmou o ex-ministro. Essa frase ecoa o sentimento de milhões de brasileiros que veem seu poder de compra ser corroído e suas possibilidades de investimento cada vez mais limitadas. Então o anúncio
do Haddad, vendido como plano para reorganizar as contas públicas, não passa de uma tentativa desesperada de tapar buracos com medidas paliativas. Não há cortes significativos nos gastos públicos, tampouco uma reforma administrativa que enfrente os privilégios do funcionalismo e a ineficiência estrutural do Estado brasileiro. O remédio oferecido por Haddad é, na verdade, um placebo incapaz de gerar confiança nos mercados e trazer alívio para a população. E o retorno de políticas similares às de Dilma, marcadas por um intervencionismo econômico desastroso e falta de planejamento, é uma das maiores críticas do mercado, do mundo de forma global, que podem ser feitas a esse governo Lula 3, né? Então, gente, eles disseram que estão vendo uma reprodução de erros que levam o Brasil a uma das maiores recessões da sua história. Tanto que o Correios, né, teve prejuízo. O Correio, que veio dando lucro no governo Temer e no Bolsonaro, teve agora, em 2 anos de governo Lula, prejuízo de mais de 2 bilhões de reais. E aqui eles temem perda de emprego, inflação elevada e uma grave crise fiscal. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham em relação a isso, que a reforma tributária, mais esse pacotão de redução de gasto, que foi mais aumento de gastos, chamou a atenção do mercado e no sentido negativo para o Brasil. Então vamos ver os impactos nos próximos dias. Enquanto isso, vou trazer uma outra informação aqui para vocês também, que saiu no jornal, que a direção do INSS, olha que bomba, hein? Direção do INSS queria esconder farra das aposentadorias. Isso é o que alega o jornal Seu Crédito Digital. Segundo eles, o INSS tentou abafar casos de desconto nos benefícios dos segurados do órgão, como os aposentados, gente. Em uma investigação exclusiva do portal Metrópolis, revelou-se um cenário preocupante envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Dessa forma, houve acordos de cooperação técnica com entidades que praticam descontos aparentemente indevidos nos benefícios de aposentadorias e pensões. E ainda apontou-se também a dificuldade de acessar informações públicas sobre as arrecadações dessas associações. Assim, isso levanta questionamentos sobre a transparência e segurança dos direitos dos aposentados brasileiros. E a gente vê que o desconto da mensalidade associativa permite que algumas entidades, através de acordos com o INSS, realizem cessões diretas no benefício de aposentadoria e pensões. Essa prática, supostamente destinada a financiar serviços aos associados, como assistência médica, plano odontológico, serviços jurídicos, né, se viu crescer em número de entidades autorizadas e, consequentemente, o montante mensal arrecadado. No início do debate, o número de associações aptas a aplicar tais descontos nos pagamentos do INSS era menor. Entretanto, em pouco tempo, esse número aumentou significativamente, assim como os valores arrecadados mensalmente. Logo, eles saltaram de 85 milhões para 250 milhões de reais. Então, foi um salto e tanto, né? E após negarem as múltiplas solicitações pelo Metrópolis na base de lei de acesso à informação e uma consequente batalha pela transparência, os números vieram à tona. Assim, a revelação desses dados mostra a difícil jornada para obter respostas claras de órgãos públicos, além do montante bilionário coletado de forma questionável. Isso foi possível após o pedido de apelo à Controladoria Geral da União e uma decisão favorável da ouvidoria do INSS. Por fim, o portal questionou o INSS sobre os descontos indevidos feitos por entidades e o aumento de parcerias e reclamações contra elas. Mas o órgão não quis se manifestar. Em dezembro, o INSS afirmou que mantém acordo de cooperação técnica com a entidade de classe para desconto de mensalidade associativa, que a polícia está fazendo o trabalho dela e que eles estão colaborando com os beneficiários. Quem encontrar desconto indevido na folha pode entrar em contato com o INSS através do meu INSS aplicativo ou site. Lá você consegue excluir essa mensalidade, né, bloquear, pedir ressarcimento ou ligar na central 135. Gente, agora eu vou trazer mais uma notícia. Olha só, meu INSS, novas regras trazem mudanças na aposentadoria agora em 2025. Temos que lembrar do seguinte, né? Que o ano de 2019, que trouxe a reforma da Previdência, fez ela indo conforme os anos ter alterações. Vocês sabem quais serão as alterações agora para 2025? Então tá aqui, gente, mostrando na matéria, né, pelo valor econômico,
Ele trouxe que essas mudanças, que fazem parte dos desdobramentos da reforma da Previdência de 2019, afetam diretamente os critérios de idade, tempo de contribuição e modalidades de transição. Então, as novas regras de aposentadoria previstas para esse próximo ano, a partir do mês que vem, trazem alterações importantes para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Essas mudanças, que fazem parte dos desdobramentos da reforma da Previdência 2019, afetam diretamente os critérios de idade, tempo de contribuição, modalidade de transição. E para entender como essas alterações impactam os trabalhadores e como se planejar, o advogado Robson Gonçalves, que é especialista em direito previdenciário, explicou os principais pontos. Primeiro, idade mínima e tempo de contribuição. Segundo as normas, que estarão em vigor a partir do próximo mês, a idade mínima para aposentadoria permanece definida da seguinte forma: mulheres irão se aposentar com 62 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. Homens, 65 anos de idade com pelo menos 15 anos de contribuição. Então, ambos têm que ter no mínimo 15 anos de contribuição, mas a idade tem que ser 62 para mulheres e 65 para homens. Para os homens que ingressaram no sistema após a reforma de 2019, será exigido um tempo mínimo de 20 anos de contribuição. Robson Gonçalves alerta que esses critérios são rígidos e devem ser considerados com atenção por quem ainda não se aposentou. O planejamento previdenciário se torna indispensável, especialmente em um cenário de constantes mudanças de regras. Tem também as regras de transição em 2025. Para aqueles que já estavam no mercado de trabalho antes da reforma da Previdência, as regras de transição oferecem alternativas para atingir os requisitos de aposentadoria. Em 2025, essas opções incluem regra de transição por pontos. A soma de idade e o tempo de contribuição deve alcançar 92 pontos para mulheres, com no mínimo 30 anos de contribuição, 102 pontos para homens, com no mínimo 35 anos de contribuição. A regra de transição por idade mínima mais tempo de contribuição. A idade mínima aumenta anualmente até atingir 62 anos para mulheres e 65 para homens. Porém, em 2025 serão exigidos 59 anos de idade para mulheres e 30 anos de contribuição e 64 anos de idade para homens com 35 anos de contribuição. Tem também o pedágio, gente. Essa regra se aplica a quem estava há 2 anos ou menos de completar o tempo mínimo de contribuição em 2019. Nesse caso, você pode cumprir um adicional de 50% do tempo que faltava pagando esse pedágio. Tem o pedágio de 100% para segurados que estavam há mais de 2 anos de atingir o tempo mínimo de contribuição em 2019. Aí é necessário trabalhar o dobro do tempo que faltava, tudo bem? Tem aqui também o impacto no valor dos benefícios. A forma como o benefício é calculado influencia diretamente o valor recebido pelo segurado. A reforma da Previdência trouxe uma nova fórmula de cálculo que segue o seguinte modelo. Média dos salários de contribuição são considerados todos os salários recebidos durante a vida laboral desde julho de 94. A média é calculada somando os salários de contribuição e dividindo pelo número total de meses trabalhados. O coeficiente de benefício, sobre a média do salário de contribuição, aplica-se um coeficiente que é de 60% para quem completou o tempo mínimo de contribuição, que é 15 anos para mulheres e 20 anos para homens, no caso de novos segurados. Para cada ano adicional de contribuição, o coeficiente aumenta em 2%. Imagine uma mulher que contribuiu por 25 anos e teve uma média salarial de 3 mil. Então, o cálculo dela, ele vai pegar o tempo de contribuição dela mínimo, que é 15 anos, vai garantir 60%. E os anos adicionais, já que ela teve 25 anos, ela teve 10 anos a mais do que o mínimo, cada ano adicional aumenta 2%. Então, 2% vezes 10 anos é igual a 20%. Então, ao invés de ser 60%, o coeficiente vai ser 80%, que é o 60% já garantido do mínimo de 15 anos de contribuição, mais os 20% dos 10 anos que ela contribuiu a mais do que o mínimo. Então, o valor do benefício dela seria o quê? Os 3 mil reais, que foi a média do salário, vezes esses 80%. Então, ela não pega 100% da média salarial. Ela vai receber 80% nesse exemplo. Ficou claro, gente? Ele pega 60%. O cálculo é assim, 60% dos 15 anos de contribuição. Então vai ser isso. Depois ele vai adicionar 2 anos a cada ano que você ultrapassou os 15. Então, Ana, eu tenho 17 anos de contribuição. Então, no seu caso, é 64% da sua média salarial.
Ah, Ana, eu tenho 30 anos de contribuição, então ele vai pegar os 2% vezes 15, tá? E vai dar aí os 90% sobre o seu salário, entenderam? Então é essa regra que faz do percentual para você entender quanto você vai pegar em dinheiro. Então ele soma a média salarial, a sua média foi 3 mil, vezes esse coeficiente, que é o 60% dos 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição vale já 60% do seu salário médio. Aí ele vai acrescentando 2% a mais para cada ano de contribuição a mais, tá bom? Chegando aí no máximo a 100%. Então, nesse exemplo, seria 80%, né? Essa mulher que tem 25 anos de contribuição, quem tem 25 anos de contribuição e recebia uma média salarial de 3 mil, vai pegar os 3 mil, multiplicar pelos 80% e vai chegar a R$ 2.400. Esse será o valor da aposentadoria mensal desse exemplo da segurada. Então o Robson aqui, o advogado, ele ainda destacou a importância de entender a fórmula, né, para evitar surpresas, e muitos trabalhadores não percebem com o tempo de contribuição adicional pode melhorar o valor do benefício. Um planejamento previdenciário bem feito pode garantir uma renda maior de aposentadoria por causa desse coeficiente, tá bom? Agora, gente, eu quero trazer mais uma informação aqui para vocês. Vamos falar aqui a respeito do INSS, que supera a marca de 5 milhões de processos em andamento. Então, olha como é importante entender seus direitos, porque quando você não entende seus direitos, olha o que pode acontecer. O INSS pode errar seu cálculo, pagar um valor muito menor, inferior. Então, existem muitos erros. Por isso que as pessoas entram com a ação. E o INSS erra tanto que ele superou a marca de 5 milhões de processos pendentes. Esses dados fazem parte do painel Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça e corresponde às ações pendentes até o dia 31 de outubro, quando o placar foi atualizado. Então esse número diz respeito a todos os processos de todos os anos. Dos 5.109.076 processos em tramitação, 514.687 foram suspensos, sobrestados ou arquivados provisoriamente até a data da última atualização. E tanto o Poder Judiciário quanto o Governo Federal têm tentado resolver a judicialização de casos que envolvem o INSS de acordo com o advogado previdenciarista João Badalho. Então as pessoas precisam desses direitos para sobreviver. Pode ser um benefício por incapacidade, uma aposentadoria por idade, uma pensão por morte para o filho. O judiciário e o governo possuem uma grande sensibilidade para que isso seja resolvido o quanto antes e para que diminua esse número de processos. Embora o número ainda seja alto, o governo tem tomado algumas medidas para tornar a prestação de serviço do INSS mais eficiente, o que diminui a busca pelo judiciário, de acordo com o advogado. Então a Justiça Federal também contribui para isso, já que tem sido ágil e eficiente em sua opinião. Então a gente percebe aí, né, o quanto é importante você saber ter conhecimento das coisas para não cair nessas armadilhas. Agora vamos de surpresa boa? Gente, olha só que surpresa boa! A Justiça deu essa surpresa boa para beneficiários do BPC. Beneficiários do BPC Loas residentes em municípios gaúchos afetados pelo desastre climático receberão uma prestação adicional. A Central de Processamento de Litígios Associados à Catástrofe Climática do Rio Grande do Sul 2024 da Justiça Federal do Rio Grande do Sul determinou o pagamento da prestação adicional do benefício de prestação continuada aos beneficiários residentes nos municípios reconhecidamente afetados pelo desastre climático no Rio Grande do Sul. A sentença foi publicada no dia 13 de novembro desse ano, é da juíza Rafaela Santos Martins da Rosa, e a Rede Observatório BPC ingressou com uma ação em junho contra o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, e a União, buscando o pagamento da parcela de antecipação e a manutenção dos pagamentos dos benefícios assistenciais. Afirmou que a medida é crucial para preservar a vida, a dignidade de mais de 152 mil titulares gaúchos com deficiência do BPC, já que a situação de vulnerabilidade deles é agravada em situações de calamidade. E em sua defesa, a União argumentou que a constituição formal da associação autora é inferior a 1 ano e ela não possui sede e fórum no Rio Grande do Sul. Salientou que ela sequer trouxe relação de associados e ata assemblar que consigne autorização para a propositura da ação. Já o INSS afirmou que o pagamento do modo unificado e prévio do BPC está sendo cumprido. Em relação à antecipação das prestações adicional, pontuou que ainda não teria se concretizado pela ausência de disponibilidade orçamentária. O Ministério Público Federal também se manifestou no processo, defendeu a relativização quanto à exigência do lapso temporal de 1 ano de constituição da parte autora
em ação coletiva que envolve interesse social evidenciado pela dimensão do dano e pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Quanto à pertinência temática, afirmou que o Estatuto Social da autora prevê justamente a defesa em juízo de pessoas beneficiárias do BPC e que, de qualquer modo, caso se considerasse qualquer impedimento ao prosseguimento da associação na condição da autora da demanda, dada a relevância do tema, objeto dos autos, o Ministério Público assumiria a ação na condição de autor. A juíza Rafaela verificou que o Estatuto Social da autora exige expressa autorização de seus associados para ajuizamento de ações judiciais ou mesmo de providências extrajudiciais e que não foi juntada no processo nenhuma autorização nesse sentido. Entretanto, o Ministério Público manifestou-se que assumiria a titularidade da ação caso a associação não fosse considerada legítima, o que foi o caso. Então, a magistrada apontou que a Previdência e a Assistência Social, juntamente com a Saúde, integram o sistema de seguridade, o caráter alimentado às suas prestações visa assegurar um mínimo existencial e resguardar a dignidade da pessoa. Então, ela apontou que o BPC destina-se a idosos e pessoas com deficiência que não têm condição de se manter e destacou em circunstâncias de normalidade o benefício já é destinado a uma das parcelas mais vulneráveis da população, Então o contexto motiva a ação é o desastre climático da história do Rio Grande do Sul. Então, gente, olha só, Ela observou aí, destacou então esse pagamento e julgou procedente, a ação determinando o cumprimento da antecipação de uma prestação adicional do BPC a quem reside em municípios reconhecidos afetados pelo desastre do Rio Grande do Sul. Essa antecipação do pagamento deve ocorrer agora nesse mês de dezembro, sob pena de multa de 50 mil e multa diária de 5 mil. Cabe recurso da decisão ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então comentem aí o que vocês acharam, mas é uma surpresa boa para os beneficiários aí que acabou o governo falando que ia antecipar esse pagamento e não antecipou, mas é uma surpresa boa aí, que a justiça está ao lado do mais prejudicado da história, que é o povo. Então, vamos observar. É isso, um beijo, até logo.